do Walking Dead? Lembro. Que o fungo entra nas pessoas e muda o comportamento das pessoas. Não, isso aí não é The Walking Dead, isso aí é o Last of Us. Last of Us. Last of Us. Que o fungo controla você. Isso, e você vira meio que um zumbi do fungo. Um zumbi do pra fungo. transmitir o fungo para outras pessoas. Esse é Sim. o objetivo do fungo. Sim. Lembra disso? Crescer e multiplicar-vos, é o deus do fungo, né? Exato. Então, existe uma hipótese que diz que isso pode acontecer com a gente, com alguns outros micro-organismos. Micro-organismos controlando a gente. Exatamente. Olha. Master of Puppets. Master assim, of ó, Puppets. tipo, Exato. puxando cordinhas. Então eu posso falar assim, se eu fizer merda, em vez de culpar o capeta, você pode culpar, foram os micro-organismos. Pode. Não fui eu. Pode. Não fui eu, foi meu intestino. Foi o meu intestino. Para começar, tem uns organismos que vivem no seu intestino, as bactérias que são simbiontes. Malditos micro-organismos do intestino. E mutualistas são muito importantes para você Compraram aquele kit de temperos na Amazon que não precisava. Exato, pode ser. É uma possibilidade. Olha aí. Mas hoje a gente escolheu não falar em geral Isso disso. foi tão específico, né? Então. Eu comprei potinhos de vidro pra fazer tempero pra minha casa nova, ter bonitinhos os potinhos. Olha que Mas agora eu tô maravilha. sabendo que foram os micro-organismos do meu intestino. Exato. É, porque você vai pôr os temperos lá. Pra onde vão esses temperos? Pro intestino. Então eles já estavam ali puxando a cordinha. Opa, compra isso aí. Mas eu calma. gosto de manjerona, viu? Ó, Nesse sentido, qual que é a vantagem para o micro-organismo? De comprar o potinho. Me causar prejuízo financeiro? Mas pra quê? Não é uma vantagem. Qual que é a vantagem pra ele? É isso É que ganhar a gente, comidinha. É isso que a gente vai discutir hoje. Por que esses micro-organismos talvez estejam manipulando comportamentos dos seus hospedeiros? Hoje a gente vai falar, bom. por exemplo, especificamente de um micro-organismo chamado toxoplasma. Já ouvi muito falar dele. Você já ouviu falar muito Nunca dele? esbarrei na rua, mas assim, sabe como... Ah, o cara que já você ouve esbarrou. falar Talvez bastante. você tenha esbarrado e não sabe. É amigo do seu amigo. Já esbarrou. Já? Talvez você Já. tenha esbarrado. Os dados que a gente tem sobre Toxoplasma gondii é que em algumas regiões, incluindo o Brasil, a taxa é de 60% na população. Então, 60% da população brasileira Tem? já entrou em contato pelo menos uma Já vez entrou na em vida com toxoplasma. Já teve uma infecção por toxoplasma. Já teve, porque daí a gente consegue ver os marcadores de defesa que a gente tem, né, no sangue, contra toxoplasma. O que é o toxoplasma? Boa pergunta. O toxoplasma é um protozoário. Um potorzoário. Potrozoário. Tá bom. É um bicho que anda a cavalo. Em potros, especificamente. Ai, meu Não. Deus. Por isso que ele é um potrozoário. Ok. Que ele é um utilizador de potros. É um potro zoado. Um potrozoário. Não, É. por favor. Um protozoário é um organismo unicelular, porque só tem uma célula. Ele é eucariótico, porque ele tem o núcleo definido por uma membrana chamada carioteca. E ele tem várias organelas membranosas, dentre elas mitocôndria, complexo de Golgi e outras. E ele é heterótrofo. Ele se alimenta de outros organismos, ele não consegue fazer seu próprio alimento, como os autótrofos, que nem as algas e as plantas. Isso define um protozoário. Isso define. Que protozoário, esse grupo que ela tá falando, que é o grupo protista, ele é um grupo grande. Tá bom. E aí você vai ter alguns animais que são detritívoros. Alguns organismos que são detritívoros, que comem restos de organismos mortos. Você vai ter alguns que são parasitas, que é o exemplo que a gente vai falar hoje, Tá bom. que é um grupo, é um gênero dentro de protista, que são os toxoplasmas, que nesse caso são parasitas de mamíferos e aves. Então, nem todos os protozoas são parasitas, mas alguns são. Que é um exemplo. Nesse caso específico, a gente está falando de um que é parasita. Que é exemplo de protozoário? Que todo mundo lembra? Ameba. Ameba é um bom exemplo. É um protozoário. É isso. Ameba é um protozoário. Que causa doença, que é parasita. Também causa doença. Então os irmãos Ele não é ameba... necessariamente parasitário. Isso. Ele é predador. Aham. Mas quando ele entra na gente,
pode dar Então, merda. os irmãos ameba das meninas superpoderosas eram protozoários. Isso, exatamente. O Tá outro que é um que a gente vê nas aulas, que é o paramécio, né? Que ele é todo cheio de cílios, assim, que ele é super bonitinho. Seu paramécio. Seu Grande paramécio. seu Ele é bem paramécio. bonito mesmo. Seu paramécio dirige uma Kombi lá. Lá em Itatinga, Ele era um dono do protozoário, eu não posto. sabia. Aí, é o seu paramécio. Os Prossiga. protozoários são unicelulares, então eles são bem pequenininhos. Tá. São micro-organismos. Aí, o toxoplasma, especificamente, quer dizer, tem alguns outros que também são assim, mas ele é um parasita intracelular obrigatório. O que significa que ele não fica na aguinha livre por aí comendo bactérias ou coisas em suspensão na água. Ele precisa entrar num corpinho e lá no corpinho ele vai entrar nas células do hospedeiro e vai infectar essa célula para se desenvolver, para se reproduzir, para crescer. Então ele é muito menor do que a célula que ele parasita. Muito menor. Muito Ele é menor. bem Então pequenininho. ele é um protozoário particularmente pequeno. Então, dependendo do estágio, né, ele pode ter, no máximo, acho que uns 7 micrômetros de comprimento e uns 2, 3 de largura. É assim, mas Mais ou menos desse tamanho, assim. É isso. quilômetros, né? É esse tamanho dividido por 100 mil. Imagina que eu sou uma célula. Isso, ele é até menor do que isso, Ok. perto de uma célula sua. Ele é bem tem que pequenininho ser mesmo. Bem pequenininho. Tá. E aí, por que é interessante que ele seja um micro-organismo, né, parasita intracelular? Porque entrando na célula, ele já meio que está mais protegido do sistema de defesa do corpo do hospedeiro do que se ele estivesse fora da célula do hospedeiro. Porque a célula faz parte do nosso corpo. Isso. Então, quando a polícia chega, Ali olha e fala, é célula. é célula. Ele já tá dentro da casa. Ele tá dentro, ele tá Isso. escondido, né? É um morador ali, Ele é um ó, morador deu um ali. tchauzinho. É. É morador, deve morar ali. E ele libera um monte de proteínas que manipulam essa célula para ela ficar cada vez mais do jeitinho que ele gosta. Para ele poder se alimentar, para ele poder crescer, para ele poder se reproduzir e para ele fugir do sistema imune do hospedeiro. Ou seja, a Ele célula vira um zumbi. Aham. Ele enfia umas armas na cabeça dos donos da casa e fala, ó, eu Isso. gosto da minha comida assim, eu gosto do meu negócio assim, e se aparecer a polícia, vocês acenam e falam que não tem nada. É. Ah, tá bom. Mas não é só a célula que vira o zumbi. E aí que as coisas começam a ficar mais interessantes. O toxoplasma, tem alguns outros, né, parasitas intracelulares que eles são bem restritos, eles são bem específicos, eles gostam só de um tipo celular. Uhum. O toxoplasma não, ele gosta de qualquer tipo celular de aves e mamíferos. Então, ele pode ir para qualquer parte do seu corpo. Ele tem uma preferência? Tem. Ele adora células nervosas. Ele adora Então, células do cérebro. então todas elas têm que ficar calminhas. Tem que ficar Porque calminhas. se ficar nervoso, né, aí Aí que pega a aí que toxoplasma pega mesmo. o toxoplasma. Aí Tem que as pega a células têm que ficar toxoplasma mesmo. calminhas. Exatamente. E esse cara, ele tem um dos ciclos que a gente vai dizer que ele é mais complexo, porque ele precisa de 2 hospedeiros. Um que a gente chama de intermediário e o outro que é o hospedeiro definitivo. No hospedeiro intermediário é onde ele faz a reprodução assexuada dele. Uhum. E no hospedeiro definitivo é onde ele faz a reprodução sexuada dele. Essa é uma definição geral, É né? a definição. A ó, definição você vê, de definitivo e intermediário é você essa. vê né? que é até contraditório. É reprodução seca e suada. É seca e suada. É assim. suada, mas são mamíferos, inclusive, que transpiram em alguns exato, casos. né? A outra é a seco e suada. É a seca Aí e ela- suada. Isso, exato. Aí olha que louco. Para os hospedeiros definitivos do toxoplasma são felídeos. São gatinhos. Gatinhos. e gatões. Gatões. Gatinhos e gatões. Quer dizer que a sussuarana pega toxoplasma? Exatamente. Coitada dela. É. A onça pintada pega toxoplasma. Aham. Já não bastasse tudo que sofre a coitada da onça. Ainda pega Não, toxoplasma. mas pega tá. Então esse toxoplasma. protozoário, ele infecta a célula vira o zumbi. Isso afeta o felino ou não? Dane-se, o felino tá nem aí. Afeta Não, o felino. afeta. De que afeta. forma? O bicho sofre. Calma, deixa eu contar um pouquinho Ah, tá, a do gente vai ciclo. chegar lá. Ok.
Então, no hospedeiro os hospedeiros definitivos, onde tem reprodução sexuada, são gatos. Tá. E todo o resto é hospedeiro intermediário. Porque não tem reprodução sexuada ali dentro. Lá só vai ter reprodução assexuada. Sem sexo do protozoário. Ninguém tá sexo. falando de você, a gente tá falando do protozoário. Tá. Então, qualquer ave e mamífero. Então, porco, galinha, pomba, rato, gente, outros primatas. Tudo isso é hospedeiro intermediário. Uhum. Quando ele entra no corpo, aí ele tem algumas formas. Tem umas formas que são ativas, que são livres, Uhum. que infectam, né, o corpo, elas não se movem porque elas não têm cílio, flagelo, mas elas conseguem dar umas torcidinhas. Como assim. é que é? Como que é a torcidinha do Uma cara... torcidinha. Como é que é a torcidinha? Elas conseguem deslizar por aí. E daí tem umas formas que elas são mais... E essa forma ativa e livre, ela se reproduz muito rápido, assexuadamente. Então, de uma célula, ela começa a se dividir, aí forma duas. Aí vai dividindo, isso é muito Então rápido. ele vai 16, fazendo 32. um exército de zumbis? Ele vai fazendo um exército de exército. células que podem transformar o organismo em zumbi. E ele se divide junto também? Não, é ele que se divide. Ele que se divide. Ele que se divide em duas, Dentro- quatro, dentro da célula? Dentro da Ele célula. chega lá na célula, chega e fala assim, chegou a hora, top. Ele não Oi, tem filho, ele oi, se divide. toxoplasma. Ele Oi, cria Nesse toxoplasma. clones. caso, Tudo nesse bem, caso toxoplasma? ele cria clones, exatamente. Aí isso. viram 4. Oi, toxoplasmas, oi, toxoplasmas. 16. É prazer, toxoplasma, 32, toxoplasma. 64. E por aí vai. E aí vai indo. Isso, são todos clones. Aí tá mesmo. 128. Isso em uma célula só. E isso acontece principalmente no hospedeiro intermediário. E aí, imagina, ele vai e se divide, a gente é hospedeiro intermediário, ele vai e se divide dentro das células, depois ele se solta e ele vai infectando outras células. Ah, ele sai da célula, Isso. o exército dele sai da célula e vai E infectando vai outro. infectando outros Ô, e Ruas, começa tudo de novo. Você assistiu Matrix? Sim. Você lembra quando o agente Smith começa a produzir cópias dele mesmo e ele começa a infectar Adoidado. todas as máquinas? Sim. É isso. Cópias clonais, assim, tipo, tudo igual. É um assim. bom exemplo do corpo humano, né? É. Tá, ele era um... Ele era um Parasita. vírus. E Ele ele, era um vírus, né? no filme eles falam que ele era um vírus e os Verdade. vírus se reproduzem desse É um jeito vírus de também. computador, mas É. no caso a gente tá falando Só de um que assim, protozoário. Ele não consegue sair do nosso corpo, né? Ele vai ficar lá no nosso corpo porque a gente é hospedeiro intermediário. Ele não vai sair pelo nosso trato digestório. Não vai sair no nosso cocô. Então ele vai infectando essas células. E aí, nas células do nosso corpo, ele pode formar um estágio, ele pode passar por um estágio mais latente, que daí ele forma um cisto Uhum. nos tecidos. Aí pode formar um cisto no cérebro, nos músculos. Ele ama cérebro, músculo. O olho? Não nas tem o negócio do olho? vísceras. Tem. Tem um negócio. Ele ama uma retina. Ele adora Porque retina. faz uma bolinha? Teve- Ele encapsula para ele ficar protegidinho e latente. Tinha lá. uma... Mas é uma bola que aparece no seu olho, visível? Não, Não, ela é, é muito bem pequenininha. pequenininho. Ah, tá. Lembra Ok. que esse negocinho vive dentro da sua célula. Mas ela, Então ele é mas ela- muito exatamente, mas pequenininho. ela pode inutilizar. Eu lembro de uma conhecida minha que uma das pupilas dela não podia mais fechar. Ficou com a pupila aberta, como se tivesse dilatado a pupila para sempre, num olho só. Por quê? Porque formou Formou o uma cisto, cápsulazinha. o cisto do toxoplasma nos nervos que controlam o músculo da retina, Gente, da, que da, doido. da pupila. Olha onde ele foi fazer moradia, ser um Isso. planejamento urbano É. no corpo. E aí o que acontece? Os nervos, o músculo não funcionava mais. Porque o nervo morreu. Porque, o nervo tá tipo, inutilizado. tá inutilizado, e aí Ou ela ficava com seja, uma pupila esses gigantesca. microcistos, eles então interferem Interferem. no corpo. Interferem bastante. E que nem no caso da minha mãe, a perda auditiva da minha mãe é muito associada a uma toxoplasmose. Isso. Porque os micro-organismos se desenvolvem nas células nervosas e inutilizam aquelas células nervosas ou formam cistos. E não só nas os células cistos, nervosas. mas quando ele está lá se reproduzindo, né, dentro Mata da a célula. célula, na forma ativa, ele também vai prejudicando essa célula. E como ele gosta muito de músculo, sistema nervoso, essas coisas, as pessoas podem ter confusões mentais, ataques epiléticos, Nossa, mexer no cérebro é sacanagem. É, então. perda auditiva. E o que a gente imagina é que ele fica liberando algumas proteínas que podem mudar o comportamento do hospedeiro. Por quê? Porque ele está lá preso.
Tá E preso em ele- você. E afeta o cérebro. Se ele chegar no cérebro, né? Isso, mas ele tá preso em você. Ah, Mas tá preso lembra em que mim. ele tem que ir pro gato. E ele quer chegar no gato. O objetivo dele é o gato. Isso. É o gato. E aí, como que faz pra sair de você pra ir pro gato? Lambejo. Também é uma Pode ser, possibilidade. pode ser. Tá, calma. O gato Como é que ele vem, sai de mim esfrega pro em gato? você. Isso, Ele quer entrar no corpo do gato. isso. Ah, Assim, não que ele super deseje ter a consciência disso, É, mas não- para completar o ciclo ele não sei. precisa. Como é que ele sai de mim pro gato? Você tem que virar presa de gato. Você tem que virar comida de gato. Porque tá nos seus músculos, tá nas suas vísceras, tá no seu cérebro. É quando o gato me morde? Te come inteiro. Só que Só que É, para de digamos pensar em que- você, pensa no rato. Eu já vi Pensa na pessoas comendo natureza. gato, mas... Mas, gato mas não- pensa na Não, natureza. pensa na Índia. Você está andando feliz no meio da floresta. Também. Ah, eu tô pensando em gato doméstico. Isso. É. Mas pensa É. no tigre. É. Ok. Aí o tigre vai lá e cluque. Você sabe que grandes felinos são predadores naturais de humanos, pelo menos de Aham. hominíneos, né? Desde, sei lá, 3, 4 milhões de anos atrás. Tem uma caverna, acho que na África do Sul, que os caras acharam vários crânios de australopitecíneos e coisas assim, da nossa linhagem Homo habilis, sei lá. Todos com dois... Oh, não. Então, O crânio parecia a bola de boliche, assim, com os furos. É, não devia ser um bom Cluque. momento pra viver. não. Que era, sabe, o bicho levava na boca, cluque, e ia arrastando. Eu vi um vídeo esses dias, só pra dar uma digressão, mas um vídeo muito interessante. Era um zoológico daqueles que é só um vidro, que Aham. separa, é uma parte mais abaixo, né, de onde não pega sol, que eram 2 leoas. E aí um neném, bem pequenininho, ele sentou de costas pra leoa, assim, ele sentou assim. Cara, sem brincadeira, a leoa abre a boca e fica fazendo assim no vidro, tipo, não, tipo... Cara, Eu ele tá quero. Quentinho na minha boca isso ele aqui. tá de costas, ele não tá me vendo, né? Porque Sim. felino tem isso, né? Salivando, né? Você sabe que uma das atitudes a fazer quando você vê um felino grande é nunca tirar o contato visual. Aham. Porque quando ele sabe que você tá vendo, a chance dele te atacar é menor. Então, virar de costas é a última coisa que você faz. Cara, a mulher colocou um neném do lado de costas, assim. Mano, cabe certinho, assim, o crânio. Só, cluque! Fechou nos caninos, levou, assim. É. Tu. Tanto que outros primatas são alvo de predação por felinos até Direto. hoje, É, direto. mas isso é exceção, né? Assim, Hoje. lá na Índia, tipo, a toxoplasmose, se o objetivo dela é chegar no felino, não dá pra citar exceção. Não, mas Não, mas calma, ó. Aí tem uns estudos bem legais Ah. que mostram como isso afeta o comportamento dos hospedeiros intermediários para que o ciclo se complete. Uhum. você tem dois tipos de reprodução. Reprodução sexuada acontece no gato, reprodução assexuada acontece em outros mamíferos e aves. Não precisa ser a gente. Não precisa ser a Essa que é gente. a grande questão. Pode ser um bicho do mato que a onça comeu. e Ah, aí- Pode ser um ratinho, ratinho de cidade que o seu ok. gato Eu tô comeu. pensando muito em ser Você humano. tá pensando muito em ser Um humano, né? passarinho. Mas é Tá. porque é uma doença ser um que pega na passarinho. gente. Então o Pode ser um rato, passarinho. por exemplo, é o intermediário. E o seu gato vai comer ele. E aí Então, o toxoplasma vai passar pro gato. Aquelas maritacas de árvore perto, elas podem estar infectadas. Podem e passar pro seu gato de casa. Uma vacilou ali, o gato pegou. Se ele Não, já tá no rato, por que ele quer ir pro gato? Porque a parte do ciclo dele só acontece no gato. porque ele só vai transar estando no gato. Isso. Quando ele vai pro isso, gato, pronto. É exatamente Ok, entendi. isso. Você entendeu? Mas é porque é verdade, é isso. Digamos assim, a multiplicação em clones. Aham. Acontece em qualquer lugar. Eu não vou dizer que é uma masturbação, mas é um troço assim, é assexuado. Então, tipo, mas eles querem transar. Aqueles maromba, tudo no rato, olha pela janelinha, tá lá no gato. É exatamente Olá, isso. pessoal! É basicamente isso. Vamos pro gato, vamos pro gato. Isso, ele tem que dar um jeito de ir pro gato. Tá. Aí quando ele vai pro gato, o que acontece é, o gato come o ratinho lá que tá Sim. cheio de cistos, que tem essas formas latentes do toxoplasma. Aí o gatinho come aquilo, aí esses cistos caem lá no estômago do gato, as enzimas do estômago, esse suco gástrico, libera essa forma encistada, tira essa capinha e de lá sai agora um toxoplasma livre. Que vai Podemos pra transar, forma ê. ativa. Quando ele vira cisto, ele tá aguardando ser comido. Comido, é exatamente isso. Ah, Pelo gato. Vou hibernar aqui
até que um gato coma esse bicho que eu tô dentro. Perfeito. Exato. E aí eu saio, e aí galera, que horas que é? Uba, 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 ei! Uba, uba. Exatamente Você isso. já sai como, né? Aí E o ele- gato nem sabe o que está acontecendo. O gato É. só, tipo, Só comeu um rato. Só aí comeu uma rato. quando carninha. o que chega, está acontecendo? quando ele chega nas células Ah, do intestino delgado, mas nas células do epitélio do intestino. Então lembra assim, o intestino é um tubo tá. e aí ele tem uma pelinha por dentro. Essa pelinha a gente chama de epitélio. Nessas células epiteliais do intestino delgado do gato é onde vai ocorrer a safadeza do Tá, é toxoplasma. onde tá rolando a festinha. É onde Exatamente. tem a surubinha. Qual que é o nome do lugar? O epitélio Do intestino delgado. do intestino delgado. Ok, Aí ele entra nessas células. tá. Aí lá ele vai passar por um monte de transformações, né? Se transforma muito, né? Ele é Do rato, aí vira vira cápsula. outras formas. Eu Tem um não monte tô de falando- nome. Eu não tô Misto e- falando o nome de Caramba. todas as Se formas. quiser tipo, todos os detalhes, tem lá no Biologia em Meia Hora que ela fala Tem. de todos esses nomes. todos os nomes. Aí ele vai para uma outra forma e aí ele começa a se diferenciar para virar gametas femininos e gametas masculinos. Uhum. Os femininos são imóveis, ficam dentro da célula. Os masculinos são móveis, saem das células para procurar os gametas femininos. Quando eles se juntam, formam agora um novo indivíduo, um zigoto. E aí o ciclo se fecha. Aí o ciclo se fecha porque em volta disso vai se formar uma nova estrutura em forma de cisto, que chama oocisto, como se fosse o ovinho dele. Uhum. E isso sai no cocô do gato. E esse oocisto, ele é super resistente para ficar no meio ambiente. Então ele vai contaminar a água, vai contaminar o solo, e aí bicho que fuça no chão. O objetivo é que o rato coma o cocôzinho Basicamente. para ele rato- entrar no rato e o ciclo se recomeça. O porco, o macaco, a galinha, a pomba, qualquer mamífero ou ave. Aí contamina o rato, Mas aí, resíduos ô, no Camila, rato, vai uma pro pergunta. músculo. Duas perguntas. Uma. E se quem comeu o rato não for um gato? Aí ele vai ter o ciclo só assexuado. Vai Isso. acontecer a mesma Tá. coisa. Aí insista no segundo. Aí, Porque insista no só outro. nas células epiteliais do intestino delgado do gato é que tem a química necessária para isso acontecer. Os pesquisadores até viram que se eles manipulassem essa química nas células epiteliais do intestino de rato, eles conseguiam fazer com que ocorresse o ciclo sexuado. Entendi. Mas assim, Com manipulação, não com acontece manipulação. naturalmente. Naturalmente não acontece. Tem muito a ver com a parte de lipídios lá dessas células. Sim. Então, se não é no gato, Não reproduz sexuadamente. Então, beleza. Essa E é aí- uma pergunta. A segunda pergunta que eu tenho é... Se o gato comeu o oocisto, Ah, não, é. acontece a mesma coisa. Então ele pode se infectar ou pelo oocisto ou pelo cisto tecidual. entendi. Pelos E dois. a Tá. gente também. Então, se a gente comer carne mal passada, não é só tênis, essas coisas. A gente também pode pegar a Ah, toxoplasmose. isso que eu ia perguntar. Então, tipo, eu ia perguntar como é que a gente... Porque, por exemplo, ninguém come cocô de gato. Quer dizer, Não. deve ter gente que faz isso, mas eu Mas- acho que a maior parte das pessoas Não é regra. não é a Não é regra. regra, não é Comer regra. cocô de gato. E, assim, então a gente pega isso, sei lá, se você comer, Com água se contaminada. você comer algum bicho que tenha comido o cocô do gato. Ou com água Ou com água. contaminada, ou o seu gato mesmo. Ele tem um parasita, ele faz o cocô, ele lambe a bunda, ele se lambe e lá estão os oocistos presos nele. Mas é que os nossos gatos, eles não se expõem. O meu não sai de casa. Uhum. Quer dizer, a Beiquinho ainda comia umas pombinhas lá que... Mas ela não estava contaminada. Mas ela... O último exame que a gente fez nela antes de morrer, ela não tinha sinal de contágio por toxoplasmose.